Olá, povo que questiona, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Questionador. Fazia um tempo que eu não produzia vídeos e isso tem um motivo especial que eu estou estudando ainda para replicar o Pirula com relação àquele vídeo do aquecimento global. Na realidade foram 3 vídeos que ele fez. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria mostrar para vocês um presente que eu ganhei. Na realidade foram 3 presentes. O primeiro foi um clinômetro, esse instrumento aqui, né, que servia para ser utilizado como mira para canhões, espingardas, e esse equipamento aqui foi produzido em 1944, não sei se dá para enxergar. Bom, um outro presente que eu ganhei foi essa baioneta. Ela foi produzida entre 1935 a 1945 e ela era utilizada nos rifles K98 alemães. E um outro presente que eu ganhei foi essa adaga, que é uma réplica de uma adaga alemã. Eu ainda não sei precisar de qual período, mas eu estou pesquisando e assim que eu souber eu posso informar para vocês. Isso tudo lembra o quê? Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo em Segunda Guerra Mundial, tem tudo a ver com a nossa querida Ucrânia. Mas vamos falar antes em Polônia. A Polônia, ela viveu uma situação bem interessante no período que precedeu a Segunda Guerra Mundial, quando os britânicos e os franceses assinaram com a Polônia um tratado em que, em caso de agressão germânica, haveria uma proteção da Polônia por aqueles 2 países. Essa proteção foi sendo esperada após a invasão germânica, e pelo contrário, existia um tratado secreto entre Hitler e a União Soviética de que eles iriam repartir a Polônia. E isso efetivamente aconteceu, tanto é que Hitler cuidou de uma parte e a União Soviética cuidou de outra parte. Tem uma série de aspectos bem engraçados, para não dizer tragicômicos, por trás disso tudo, mas oportunamente a gente pode falar sobre isso. Mas qual é a ideia central que eu quero falar, lembrando a situação da Polônia? É que o Ocidente, nessa situação agora da Ucrânia, ele pode reagir, mas ele tem as suas limitações para a reação. E por que o Ocidente tem essas limitações para a reação? Porque existem diversos fatores que caminham paralelamente a toda essa situação e que a gente vai comentar nesse vídeo. Pois bem, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a Ucrânia tem uma área em torno de 600 mil quilômetros quadrados, uma população entre 44 a 50 milhões de pessoas e tem um PIB razoavelmente elevado para aquela proporção, e que ultimamente sua taxa de crescimento tem chegado até mesmo em alguns momentos a 2 dígitos. E além disso, é um lugar onde existem muitas terras férteis e por lá existe uma indústria bélica muito poderosa, usinas nucleares e diversos pontos estratégicos, inclusive militares, da Rússia estão lá instalados. Além de que a gente tem que lembrar que a Ucrânia também fornece material bélico para a China e também fornece aço. É uma das maiores produtoras mundiais de aço. Considerando esses aspectos econômicos e a fertilidade de suas terras e toda essa proeminência que existe, apesar do país estar razoavelmente quebrado por conta de corrupção, por conta de um bocado de atrapalhadas e até mesmo por conta de diversos antagonismos entre os diversos personagens, os diversos atores daquela região, convém destacar que na história da Ucrânia, com relação à Rússia e à União Soviética, existem diversas questões que têm a ver com maus tratos, humilhações e mortes aos milhões, tá? É bom lembrar que a Ucrânia foi incorporada à União Soviética em 1922 e pouco após, lá para os anos 30, existiu aquela ideia de coletivização da agricultura e principalmente porque eles estavam captando mão de obra para trabalhar na indústria soviética e ucraniana, tá?
Então, por conta disso, essa ideia de coletivização de agricultura e também o estabelecimento de cotas para atendimento daquelas cotas, e devido a alguma resistência do povo ucraniano, houve um certo boicote e milhões, eu digo milhões de pessoas morreram de fome por conta dessa política soviética. Isso é um fator que hoje em dia é lembrado por muitos ucranianos como sendo o lado negativo da interferência soviética e agora russa naquela região. E essa libertação, aconteceram muitas coisas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os ucranianos, quando o Hitler invadiu a Ucrânia, os ucranianos aplaudiram os germânicos, né? Só que depois começaram a verificar que os germânicos não eram tão piores ou tão melhores que os soviéticos, e aí eles começaram a combater os soviéticos e começaram a combater os germânicos. Claro, depois da Segunda Guerra Mundial houve um novo desenho geopolítico e em 1991, com a queda da União Soviética, a Ucrânia se declarou independente. Mas, mesmo assim, nós sabemos que na parte da Crimeia e no leste da Ucrânia existe muita gente pró-Rússia. E mais do que isso, existem muitos antagonismos étnicos que fazem com que esses povos se desentendam. Pois bem, feita essa leitura inicial, a gente vai entender agora o porquê que existe essa disputa. Claramente, existe um interesse muito grande em reduzir o poderio militar, não somente da Rússia, como também da China. E parte dessa indústria ela está localizada lá na Ucrânia. Inclusive, a Ucrânia fornece muitos helicópteros e, lembremos, aço para a China. E existem, obviamente, também interesses econômicos nessa disputa geopolítica. E os americanos, agora com a retomada da sua condição econômica, né, em parte graças ao gás de folhelho, olha a energia aí, em parte graças aos frutos um pouco que começam a ser colhidos em relação ao Iraque e ao Afeganistão. Então, a economia americana ela começa a se reerguer e com ela voltam os interesses colonialistas. Vamos lá, o pessoal de esquerda gosta muito desse tipo de palavra, mas é um fato. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos sempre intervieram aqui na América Latina, esteve presente na ditadura do Chile, esteve presente na administração da ditadura brasileira, e em diversos países do mundo faz parte da estratégia norte-americana atuar politicamente e financeiramente, inclusive, para ajudar povos a se rebelarem contra seus líderes para que sejam favorecidos os seus interesses. É o caso também recente da Venezuela. Notem, eu não estou defendendo aqui o governo de Venezuela, eu estou dizendo simplesmente que faz parte da política americana e ninguém vem à teoria da conspiração. Isso é óbvio, isso é história e todo mundo sabe disso. Bom, mas vamos dar prosseguimento. E agora? Que o Ocidente está peitando a Rússia, dizendo que a Rússia está errada e querendo impor sanções. E dizendo que não existem limites para as imposições que podem ser dadas à Rússia. Sabe que isso tudo vai resultar? Em nada. Absolutamente nada. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles é que a Rússia ela é a principal fornecedora de gás para a Europa. Para tu ter uma ideia, 44% aproximadamente do gás utilizado na Alemanha é russo. E esse gás passa por baixo da Ucrânia. Então, é um forte poder de influência, inclusive econômica, que impede o Ocidente europeu de impor sanções. Aí os americanos, vamos impor sanções. E disseram, vamos começar com sanções muito cruéis. Tipo, vamos proibir vistos para vocês não irem à Disneylândia. Gente, Obama está numa encruzilhada. E eu assisti outro dia, no Sem Fronteiras, no Globo News, um comentarista internacional. O nome dele é Ian Bremmer. Ele é autor desse livro que se chama
O fim do livre mercado, quem vence a guerra entre Estado e corporações. Altamente recomendável, o Ian Bremmer, tá? E o Ian Bremmer dava a opinião de que os Estados Unidos erraram e o Ocidente errou ao se precipitar e não se colocar na situação dos russos e verificarem que eles tinham interesses. E se os americanos estivessem na situação dos russos, o que é que eles fariam? E, na verdade, os russos estão protegendo, sim, a sua população e estão protegendo, sim, os seus interesses. E, obviamente, deixaram um campo de diálogo aberto. Mas Obama não é a personalidade mais indicada para conversar com os russos. E sim, Angela Merkel, que é da Alemanha, que tem, sim, a habilidade e a compreensão da realidade russa. Desde, uns 5, 6 anos atrás, a Merkel já vem dizendo em público a sua opinião a respeito de Putin e defendendo uma nova maneira de lidar com esse governante. Portanto, dando uma realçada e uma complementada no que tem sido dito ultimamente, nós temos o quê? Uma extrema-direita assumindo o poder em parte, né? Porque, observem, foi fixado um acordo entre os 3 principais líderes oposicionistas e o antigo presidente. E o que é que acontece? Esse acordo foi descumprido, por quê? Porque a extrema-direita disse que não aceitava aquele acordo, dizia que faltava legitimidade ao antigo presidente de continuar no cargo e, consequentemente, houve o golpe de Estado e foi essa extrema-direita que rejeitou todos os acordos fixados e que patrocinou praticamente o golpe. E essa extrema-direita é perigosíssima para os interesses russos, porque ela é guiada por muito rancor, é ultranacionalista, quer se aproximar da Europa, mas a gente não sabe o que pode sair da cabeça de gente assim tão rancorosa. Existem muitos riscos, até mesmo para a própria sociedade mundial. O planeta corre perigo a partir do momento em que extremistas assumem o poder e dizem que querem restaurar o status que era antes. Ou seja, essas ideias neonazistas que podem, de repente, contaminar boa parte da população, porque é um discurso muito fácil, é um discurso muito simples e é um discurso muito convincente. A Ucrânia hoje em dia é desarmada, apesar de ter um exército de aproximadamente 140 mil pessoas, eles não têm instrumentos bélicos modernos, ou seja, boa parte desse material está armazenada e nós não podemos esquecer nunca de ressaltar a importância da China nesse papel. A China está caladinha, mas a China já deu diversas manifestações de que apoiariam a Rússia. E mais do que isso, a China, nós não podemos esquecer, é o principal credor norte-americano. Portanto, a situação está muito embolada, a situação está muito confusa e não adianta esperar uma solução fácil. Se faz necessário bom senso. E como foi na Síria, eu cantei essa bola aqui para vocês, os Estados Unidos esbravejaram, mas não puderam fazer nada. Era tido como quase certa invasão da Síria pelos americanos, mas a Rússia bateu o pé e disse que não. Então, nós estamos aqui discutindo uma zona de influência onde a Rússia não é o único ator. Existe Rússia, Estados Unidos, União Europeia e a China, que tem fortíssimos interesses naquela região. E o que é melhor para a Ucrânia? A União Europeia ou a Rússia? O melhor para a Ucrânia é a interação entre o Ocidente e a Rússia. Por quê? Porque ambos têm muitas coisas que fornecem e poderão fornecer àquele país para que ele efetivamente possa se desenvolver. Não adianta extremismos escolher um único lado, porque a gente já sabe que a história da Segunda Guerra Mundial, como diz o Max Hastings, quando fala exatamente dessa ajuda que nunca veio, não existe santo nessa seara. Tá bom, gente? Esse é o mundo. No mais, valeu!